No Brasil, estima-se que quase 12 milhões de pessoas sofrem com problemas na visão. Casos de pequena complexidade, como por exemplo miopia, são atendidos por optometristas. Recentemente, a profissão foi alvo de uma ação no Supremo Tribunal Federal. O relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, defende que a carreira primeiro seja regulamentada para só depois ser exercida. A primeira vez que a Marina ouviu falar em optometria foi quando fez o primeiro transplante de córnea, nos Estados Unidos. Há 40 anos atrás foi uma breve consulta nos Estados Unidos, onde eu tinha ido fazer um transplante de córnea, né? Depois eu conheci a optometria aqui no Brasil há uns 20 anos atrás. E tenho me tratado com um optometrista durante todo esse período com um resultado muito, muito favorável. A artista tem uma doença genética que altera o formato da córnea. Ela revela que muitas pessoas a questionam sobre qual especialista acompanha o tratamento. É claro que sempre me perguntam muito, né? Até porque o meu óculos é bem grosso e tal, então as pessoas ficam curiosas do que eu tenho e tal. E eu sempre explico, né? E digo que se o caso dele não puder ser resolvido por um optometrista, o próprio optometrista vai recomendar a ele um oftalmo, né? Uma coisa não exclui a outra. E não é só o caso da Marina que pode ser solucionado por um optometrista. De acordo com este especialista, alguns problemas de alteração nos olhos podem ser resolvidos por esse profissional. Em média, 85% dos casos são de origem fisiológica em que o optometrista tem que atuar. E os outros casos, uma grande maioria não tem nada, e o outro é caso médico, é caso patológico, que tem que ser indicado. Mas optometria e oftalmologia não são a mesma coisa? O oftalmologista é um médico que estuda medicina. Então ele está apto a cortar, invadir, medicar, o que não é trabalho do optometrista. Então eu não posso usar nem droga diagnóstica no Brasil, eu não posso invadir, não posso cortar, claro. Então o meu limite de atuação é observar, verificar através de uma avaliação profunda o que eu posso fazer para melhorar, mas eu não posso invadir. Então, esse é meu limite de atuação. Recentemente, o exercício da optometria foi alvo de uma ação no Supremo Tribunal Federal. Apesar de todos os ministros reconhecerem a legalidade da profissão, o relator Gilmar Mendes defendeu que a carreira primeiro seja regulamentada para só depois poder ser exercida. Ainda cabe recurso. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia também se pronunciou sobre o cenário. O CBO tomará todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para que a decisão do Supremo Tribunal Federal na DPF 131 seja obedecida e executada nos exatos termos do voto do ministro relator Gilmar Mendes. Algo que será objeto de recurso por parte do Conselho Brasileiro de Optometria. Quando o ministro diz que precisa uma regulamentação para dar tranquilidade ao exercício, ele gera essa insegurança e uma contrariedade a tudo que ele falou anteriormente, da qualificação e de não ser privativo do médico. Se não é privativo do médico, deve prevalecer o princípio constitucional da liberdade de exercício profissional. Não é necessário uma regulamentação. O que a gente precisa mesmo é pensar na saúde da população e menos em picuinhas corporativistas. Venham do lado que vierem. Veja a seguir.